Então, para fazer a cestinha, eu usei esse molde. Então, eu fiz tiras, mais ou menos da metade até a outra. E com essas tiras, eu fui trançando o fundo da cestinha. Então, dessa forma. E vou fazer isso até completar todo o espaço do fundo. Então, eu puxo os que estão por baixo para cima e encaixo uma tira. Volto os que eu pus para cima e faço esse mesmo processo do outro lado. Então, todos que estão por baixo eu coloco para cima, venho com a tira, volto, todos que eu coloquei para cima. E vou fazer o trançado de toda a lateral do molde que eu escolhi. Então, a gente coloca a ponta embaixo de uma, que no caso viria por cima. E aí puxa encaixa a tira e volta as que estão por cima. Vira, puxa da lateral todas que estão por baixo, encaixa a tira. Então, você vai fazer 4 fileiras na horizontal. Por cima da quarta fileira, você vai passar uma tira, só que não vai trançar mais, você vai passar por cima de todas elas. Então, na quarta fileira, você passa uma tira por cima de todas, para encerrar o trabalho. E aí, com a ferramenta de corte, você vem e tira toda essa sobrinha. Espera secar 12 horas e aí desenforma ela. Essa parte que fica aqui com esses espaços assim vazios, o que a gente faz? Então, tem aqui uma cestinha. Então, essa aqui fica com esses espaços assim, às vezes um pouco vazio demais. Então, no final, depois que terminou de completar toda a cestinha, com a massa da mesma cor da cesta, você faz umas tirinhas desse tamanho. Quando o trabalho estiver totalmente seco e pronto, aí a gente vai vir aqui,
dessa mesma cestinha, e aí a gente vem aqui e faz o trabalho com a cestinha seca. Então a gente vem preenchendo o espaço. Então a gente preenche todo o espaço que tiver vazio e põe com a massa da mesma cor da cesta, a gente corta, né? E prende com a massinha aqui, da mesma cor da cestinha. E aí a gente vai finalizando, dando acabamento de toda a cesta, para não ficar com buraco. Para fazer a alça, que a gente vai colar aqui na cestinha quando tudo estiver bem sequinho, o que a gente faz? Com a extrusora no formato estrela grande, a gente tira uma tira. Enrola ela, junta, dobra ela no meio e junta as duas partes e enrola. Para depois a gente conseguir grudar ela na cestinha, então a gente aperta a ponta dela, que é para depois a gente conseguir colar na cestinha. Deixa ela secar nesse formato, porque daí quando ela estiver sequinha a gente pode manipular e colocar ela do jeito que a gente vai querer que ela fique na cesta, certo? Daí agora a gente desenforma a cestinha para ela não ficar quebrada. Porque se ela começar a secar, daí ela começa a rachar. Se tiver dificuldade para desenformar, você começa a soltar essa parte de cima da cestinha primeiro. Conforme for, você vai usando uma régua e vai passando a régua por dentro. Aí depois que você soltou essa parte de cima, você vai empurrando a cestinha até ela soltar toda. Essa massa ela já estava um pouco seca, então por isso ela saiu fácil. Mas quando a massa tá muito úmida, então ela gruda mais e ela fica um pouco mais difícil de soltar. Soltou, espera ela secar bem. Depois que ela estiver bem sequinha, por dentro e por fora, daí eu tenho uma aqui. Aí é que a gente vai fazer o acabamento da cestinha. Então, para fazer o acabamento, a gente vai precisar da extrusora e do formato em X. Massa na mesma cor da cestinha. Então, a gente tira na extrusora. Uma tira que seja suficiente para dar a volta na cestinha. Daí a gente vai fazer ela ficar trançadinha.
passar cola aqui na cestinha e colar espera secar bem pra gente poder colocar a alça da cestinha. Então, enquanto a massa seca, enquanto a cestinha seca, a gente vai pegar a massa verde com a extrusora no formato redondo, pequeno. Então, a gente fez uma tira na extrusora com formato redondo, pequeno. Agora, a ponta da tira, a gente vai enrolar para ela secar nesse formato. Então, aqui ela tem que ficar com esse formatinho aqui. Então, você acerta ela, acerta o desenho dela e deixa ela secar nesse formato. Como ela é fininha, então ela vai secar rápido. Daí você já pode tirar daqui. A alça já tá bem sequinha, o cestinho também. Então, a gente vai colar a alça na lateral da cestinha. Para fixar a alça, a gente vai passar a cola de um lado e do outro. Passou a cola, essa parte que tá mais achatadinha, a gente encaixa no lugar. E prende com o pregador. Se você achar melhor, prende dos dois lados, se ficar muito frouxo, mas se ela ficar bem no lugarzinho, não precisa. Essa aqui ficou certinho. Então, aqui eu vou esperar secar mais ou menos 12 horas. Então, a gente tá aqui com a cestinha já sequinha. Também a peça que a gente vai enfeitar já tá sequinha. Então, o que a gente vai fazer agora? Enrolar ela aqui na alça da cestinha. Passa cola aqui no finalzinho.
com a outra, a gente vem no sentido contrário. E agora a gente vai fazer as folhinhas. Para fazer as folhinhas, a gente pega a massa verde, bolinha, faz uma coxinha e achata. Com a ferramenta de corte, faz um corte no centro. Pega a cestinha e aí você vai passando cola e vai colocando as folhinhas. Então, tá pronta a cestinha. Para fechar aqui embaixo, então eu pego um molde de folha de silicone e faço as folhas maiores. Pronto, agora é só esperar secar. Então, você vai fazer 4 fileiras na horizontal. Por cima da quarta fileira, você vai passar
uma tira, só que não vai trançar mais, você vai passar por cima de todas elas. Então, na quarta fileira, você passa uma tira por cima de todas, para encerrar o trabalho. E aí, com a ferramenta de corte, você vem e tira, coloquei pra cima. E vou fazer o trançado de toda a lateral do molde que eu escolhi. Então, a gente coloca a ponta embaixo de uma, que no caso viria por cima, e aí puxa encaixa, tira e volta as que estão por cima, vira, puxa da lateral todas que estão por baixo, encaixa, tira, toda essa sobrinha espera secar 12 horas e aí desenforma ela. Essa parte que fica aqui com esses espaços assim vazios, o que a gente faz? Então tem aqui uma cestinha, então essa aqui fica com esses espaços assim, às vezes um pouco vazio demais. Então no final, depois que terminou de completar toda a cestinha, com a massa da mesma cor da cesta, você faz umas tirinhas desse tamanho. Quando o trabalho estiver totalmente seco e pronto, aí a gente vai vir aqui dessa mesma cestinha e aí a gente vem aqui e faz o trabalho com a cestinha seca. Então a gente vem preenchendo o espaço. Então a gente preenche todo o espaço que tiver vazio e põe com a massa da mesma cor da cesta, a gente corta, né? E prende com a massinha aqui, da mesma cor da cestinha. E aí a gente vai finalizando, dando acabamento de toda a cesta, para não ficar com buraco. Para fazer a alça, que a gente vai colar aqui na cestinha quando tudo estiver bem sequinho, o que a gente faz? Com a extrusora no formato estrela grande, a gente tira uma tira, então para fazer a cestinha eu usei esse molde. Então eu fiz tiras mais ou menos da metade até a outra,
E com essas tiras eu fui trançando o fundo da cestinha. Então, dessa forma. E vou fazer isso até completar todo o espaço do fundo. Então, eu puxo os que estão por baixo para cima e encaixo uma tira. Volto os que eu pus para cima e faço esse mesmo processo do outro lado. Então, todos que estão por baixo eu coloco para cima, venho com a tira, volto, todos que eu